Ouça agora o programa Castelo Forte. A apresentação, Adão Paulo Lopes. Nosso Castelo Forte de hoje tem como base 1 João 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele, permanece em Jesus, não vive pecando. Querido ouvinte, que coisas podemos acrescentar a esta herança pecaminosa que recebemos quando o pecado entrou no mundo? Você há de perguntar. Uma verdade sobre pecado é que todos nós somos pecadores por escolha, porque queremos. Isto é o que João diz, que nós não precisamos pecar. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Está em 1 João 2, verso 1. Naturalmente, ele está falando do pecado que herdamos por filiação lá de nossos primeiros pais que pecaram. Mas acrescentamos a natureza pecaminosa também. João diz no capítulo 5, 18, todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. É outra tradução. Mas o que poderíamos acrescentar a isso? 1 Pedro 2, verso 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo. 3 modalidades. O escritor Chico Buarque de Holanda, grande expoente em nossa língua, ampliando sobre pecado, ele disse o seguinte, curiosamente: concupiscência ou pecado é um apetite sexual excessivo. Mas é também concupiscência da carne, é pecado, aquele grande desejo que possamos ter por exemplo, por coisas deste mundo em prejuízo de coisas de Deus. Ou então o pecado dos olhos, cobiça, o desejo violento de ter algo. Cuidado. Pense bem, a cobiça foi o pecado que acabou derrotando Lúcifer lá nos céus, cobiçava o lugar de Deus. Também Adão e Eva, o desejo de conhecer como Deus conhecia tudo. Ainda o grande Buarque de Holanda diz que soberba, orgulho excessivo, arrogância, soberba da vida, é um espírito muito ruim de exaltação, presunção. Isso é o retrato perfeito de Satanás lá nos céus. Mas, querido ouvinte, ainda que não haja razão para existir pecado, por ser ele um intruso, nem para nós pecarmos, podemos considerar os pecados, todos eles, Deus promete perdão para eles. Veja 2 aspectos interessantes. Pecado feito em público consiste em fazer o que a lei proíbe, inclusive a saúde. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 5, 24, escreveu algo importante. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo. Veja bem que os pecados cometidos por Adão e Eva, por Caim, por Davi, que eles cometeram, pecados que foram públicos, todos ficaram sabendo. Mas também, cuidado, podemos incluir pecados secretos, ocultos, que praticamos ou até pensamos. Eles só são conhecidos por Deus e por nós, pelos anjos, e às vezes por Satanás, às vezes também por algum outro ser humano que viu. Nós queríamos fazer escondido, mas alguém viu. O salmista diz que nossos pecados ocultos estão diante de Deus como sob a luz de seu rosto, no Salmo 90, verso 8. Importante isso. Mas o que mais é importante, de todos eles podemos alcançar perdão. Mas às vezes também existe o pecado da omissão, deixar de fazer, cair fora, consiste em deixar de fazer o que a lei ordena. Falando dessa classe de pecadores, a escritora Ellen White, no livro Beneficência Social, diz: não são condenados pelas coisas que fizeram, mas pelo que não efetuaram. Não fizeste aquilo que o céu vos designou que realizasseis. Saul cometeu este pecado e vários de nós também. Mas o que importa, querido ouvinte, se pedirmos perdão, podemos alcançá-lo. Entretanto, lembremos-nos de que pecado é pecado, não importa como o chamemos.
Agora, o que mais importa é que em Cristo há perdão se o buscarmos. Andemos com Deus e Ele nos mostrará como vencer o pecado. Andemos com Deus como podemos andar junto ao Rio Jordão, lá onde Cristo batizou-se para exemplo nosso. Vamos andar com Deus e procurar fazer o melhor, e Ele nos perdoará de todos os pecados. Bem junto ao Rio Jordão vamos estar. E até nosso próximo Castelo Forte. Você ouviu o programa Castelo Forte com Adão Paulo Lopes. Para ouvir esta e outras mensagens, acesse programacasteloforte.blogspot.com.